Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando hoje, não deixe de se inscrever, dá seu like ou seu dislike depois que assistir esse vídeo. Muito bem, gente boa! Nós estamos continuando nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos entrar numa temática muito especial mesmo. Com tudo aquilo que a gente já estudou em São João, com todas aquelas chaves de leitura teológica que nós já temos hoje, você que está acompanhando o canal, já deu um passo além nisso. Eu acho que vocês têm essa capacidade hoje. Nós vamos fazer um estudo sobre os discursos dos Atos dos Apóstolos. Nosso primeiro estudo foi sobre o capítulo 2, o evento Pentecostes, o que ele significa, o que ele é, como ele é interpretado, como ele é visto pelas primeiras comunidades. Ou seja, ele é algo transformador, que foi dom de Deus, que foi manifestado para as testemunhas escolhidas pelo Cristo, mas que foi direcionado à universalidade do mundo, mas que foi acolhido e foi recebido por aqueles que estavam prontos naquele momento. Então isso é muito importante, porque isso é uma marca que se repete na caminhada da história da igreja. Ou seja, toda experiência de fé, ela necessita o desejo, a busca para ver o encontro. A capacidade que nós temos de ir ao encontro dessa grande verdade. Bom, é isso que vamos focar hoje. Como foi a acolhida desta mensagem pronunciada no poder, no vigor do Espírito Santo às comunidades? Como elas entenderam? E o que esses discursos especificamente queriam transmitir àquelas comunidades do caminho que se formavam? Aquelas comunidades cristãs em Jerusalém e entre os pagãos. Como eles receberam isso? Qual era a temática? Qual era o foco principal deste anúncio que está elencado dentro desses grandes discursos que nós vamos estudar aqui a partir de hoje? Serão algumas lições em cima dos discursos de Pedro, os discursos de Paulo, os discursos das comunidades. Então essa é a nossa temática a partir de agora, durante algumas lições. Talvez uma, duas ou três lições. E depois nós vamos voltar às verdades teológicas dos Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos visto como um sedimentador, um fortalecedor, um semear de verdades teológicas para a vida cristã. Muito bem. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores do canal, a Escola Teófilos. Muito obrigado a vocês, de maneira especial Ana Lúcia Escapim, Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. Eu deixo o contato do centro de terapias aqui embaixo. E quero também agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que fazem a sua contribuição com o nosso canal de forma anônima. Muito obrigado. Então vamos lá, a nossa quarta lição, os discursos dos apóstolos, os discursos missionários, os discursos às comunidades. É o que nós vamos aprofundar hoje. Bom, vamos começar por um catálogo. Existem dois tipos de discursos dentro do Atos dos Apóstolos, e aqui eu vou fazer um pequeno adendo. Bom, quando nós falamos dos Atos dos Apóstolos, nós temos que lembrar que o autor é o mesmo. É São Lucas, o autor do Evangelho. E, muitas vezes, fazendo a menção a um discurso, este discurso pode ser a retomada de um discurso do Evangelho, pode ser a ampliação de um conceito que é abordado em Lucas. Então, isso é muito interessante de eu salientar agora, porque várias vezes eu estarei falando de discursos, mas não um discurso dos Atos, um discurso que está em Lucas, em algum capítulo. E ele é ampliado, ele é projetado para a continuação de um discurso que está em Atos dos Apóstolos. Dito isso, seguimos lá. Discursos missionários e discursos às comunidades cristãs. Os discursos missionários, eles tendem a ser apresentados aos cristãos convertidos do paganismo.
E as comunidades cristãs já são comunidades, a maioria delas, não todas, são comunidades de origem judaica, que já estavam constituídas. E aí nós temos Jerusalém, nós temos outras comunidades. Lucas tem a inspiração em Pedro, 5 discursos missionários e 3 aos cristãos. Os discursos da comunidade cristã abrem e fecham sempre a série de discursos. Primeiro, o capítulo 1, que é o discurso sobre Judas, né? Um discurso em que termina com a escolha do sucessor de Judas. O capítulo 11 e o capítulo 15, que é o caso de Cornélio, quando o cristianismo propriamente é anunciado e é apresentado aos pagãos de uma maneira oficial. Que eu digo que é o upgrade dos cristãos, o upgrade do começo da fé cristã, ou seja, aquilo que estava circunscrito aos judeus de boa índole, piedosos, que queriam algo mais, ele é apresentado aos pagãos. E aí a grande expansão. Esses 5 discursos são Pentecostes, no capítulo 2, capítulo 3, que é após a cura de um paralítico, no capítulo 4 outro, que é no santuário, para justificar uma cura. O capítulo 5 também é um discurso que acontece no santuário, mas ele reflete mais sobre o santuário de fato. E o capítulo 10, que é o discurso para Cornélio. Os principais discursos, então, são o discurso após a cura do paralítico, no capítulo 2, e o discurso... no capítulo 3, desculpa, o discurso do paralítico no capítulo 3, e o capítulo 10 para Cornélio. Esses são os principais discursos que nós temos como discursos missionários. Os discursos inaugurais em Pentecostes, em Cornélio, eles são próprios para abrir os horizontes. Primeiro, do grupo dos apóstolos para os judeus piedosos, e do grupo de Cornélio, dos judeus para os pagãos convertidos. O discurso 4 e 9 são discursos defensivos diante de autoridades, né? E o discurso 3 é uma catequese dos apóstolos a todo o público, né? É o porquê que Jesus se manifesta. Então, dito isso, nós vamos para os discursos missionários, vamos tentar trabalhá-los um a um. Então, nós temos a primeira coisa que fazer é uma análise dos conteúdos, porque como é que eu digo que eles fazem parte do mesmo grupo? Bom, eles têm características específicas, características que os condensam, que os estruturam, os conectam, podemos assim dizer. E nós podemos dizer que estas características, elas podem ser separadas em 7 pequenos tópicos. Primeiro, cada discurso tem como início uma circunstância. Pentecostes, a visita a Cornélio, é uma circunstância, o leitmotiv, ou seja, o motivo inicial, é como o motivo propulsor. Isso. Depois, o segundo atributo é a referência ao mistério terrestre de Jesus. E ora, ele é manifestado, esse testemunho é manifestado através das Escrituras, através dos profetas, através dos patriarcas, através de Moisés, ora pelo próprio testemunho dos apóstolos. É eles que dão testemunho. Em alguns momentos, aqui que eu digo que é um diferencial, é o próprio Espírito Santo que é aquele que credencia esta referência ao mistério e o ministério terrestre de Jesus. Terceiro ponto, menciona-se as condições em que Jesus morreu. São discursos de origem querigmática. Então é um anúncio de quem é Jesus de Nazaré, o que ele fez, quem foi ele, como foi que ele nos deixou o dom do Espírito Santo, a partir do que nós recebemos a redenção e a salvação. Então, o terceiro ponto que conecta esses discursos missionários é a menção contínua das condições em que Jesus morreu. E aí vai haver talvez o único contraponto que existe a única antítese que existe no Novo Testamento, que é a maldade
dos fariseus, dos mestres da lei de Israel que não quiseram, e a inocência de Jesus. A inocência, a paciência e a abnegação dele. Quarto ponto. As características da afirmação solene da ressurreição. Ele foi ressuscitado por Deus. Então, não é a ressurreição de um cadáver, é uma transformação de vida, é uma mudança de status. E isso foi operado por poder de Deus. Quinto ponto. A explicação do significado messiânico da ressurreição. Aquela expressão, era necessário que isso acontecesse. Diz Moisés, dizem os profetas, era necessário que ele passasse por tudo isso, morresse e ressuscitasse. A ressurreição é a completude da obra de Deus entre os homens. É algo que vai fazer nova toda projeção de vida religiosa daqueles que aderirem à fé em Cristo. Sexto ponto. É a proclamação da remissão dos pecados. É um dado querigmático fundamental. Esse dado querigmático se transformará num dado catequético. Entender o que é de fato a remissão dos pecados a partir deste dom da misericórdia de Deus manifestada no Cristo. Sétimo ponto. O anúncio da parousia. É uma marca querigmática dos discursos missionários. Ou seja, haverá, sim, um dia do reencontro. Um dia final do encontro com Cristo em sua glória. É o dia final. O dia da renovação de céus e terra. Então, este é o fio condutor dos discursos missionários. Ou seja, uma circunstância, o mistério terrestre de Jesus, as condições de sua morte, a proclamação solene da ressurreição, o significado dessa ressurreição, a remissão dos pecados e o anúncio da vinda final de Jesus, a parousia. Então, nós podemos analisar cada uma dessas em separado a partir de agora, mas lembrar que elas fazem parte de um fio condutor que as une. Bom, lembro aqui que, de novo, eu muitas vezes vou falar de um discurso citando o Evangelho de Lucas, porque este Evangelho, ele é o mesmo autor, e o discurso que eu quero falar, ele começou no Evangelho e se propagou nos Atos dos Apóstolos. Dito isso, mãos à obra, vamos lá. Primeira temática. Cada discurso prevê o início, uma circunstância. Então, essa circunstância conecta o discurso à situação. É essa situação que dá a cara, dá o fundo, dá o ambiente para que esse discurso se promova. Quando eu falava de João, quando eu falava dos sinóticos, eu dizia que era o local em que Jesus estava que determinava a temática. Ora, andando com os apóstolos pelo meio do caminho, ele vê um homem que semeia, uma cena muito corriqueira, e a partir dali ele projeta um discurso sobre o reino de Deus, sobre a misericórdia, sobre a palavra, sobre o reino. A mesma coisa acontece nos Atos dos Apóstolos no tocante aos discursos. Eles são sempre motivados por uma circunstância. Existe um evento, uma maravilha, e essa maravilha requer uma explicação, e ela dá o tom do discurso que será apresentado. No capítulo 2, a primeira parte, nós podemos dizer que são os fenômenos estranhos, ou seja, os estrondos, o rumor, a ação de Pentecostes. E toda essa, ela se fundamenta em cima de quê? De explicações que já eram parte de um conceito que existia. Ou seja, o profeta Joel, por exemplo, ele vai falar de todos esses sinais que aconteceriam no dia de Pentecostes, que aconteceram no dia de Pentecostes. Porém, o texto não vai ficar fazendo uma explanação longa sobre isso. Mas o fato é que existe uma citação literal nos Atos, versículo 17 do capítulo 2, assim, nos últimos dias. Não há o texto de Joel, mas Joel é quem usa essa expressão nos últimos dias. Então, a temática desse discurso ela vai ser projetada por isso. Ou seja, isso que nós estamos vivendo agora
foi predito pelos profetas. Esta ação que está acontecendo agora, ela está manifestando algo que foi nos apresentado como promessa. Os eventos que ocorrem no último dia, eles tomam uma dimensão escatológica. Então, Pentecostes é uma manifestação de uma parousia futura. É interessante como as coisas se conectam dentro dessa dinâmica. Sim, aquela ação que é profetizada em Joel, ela é manifestada em Pentecostes e ela projeta para a parousia. Aquele dia terrível. Né? Atos, capítulo 2, versículo 22, Pedro dirá que Jesus é creditado como maravilhas e sinais. E aí ele vai fazer uma menção em tudo aquilo que aconteceu na caminhada de Jesus. E aí nós temos o fato, o evento extraordinário, que é a ação dos profetas, que é parte da vida. Então, Jesus é em si uma manifestação contínua do Pentecostes no meio do povo, porque ele é aquele que porta o Espírito Santo, carrega o Espírito Santo. E depois, na cena que João descreve que acontece nos Atos dos Apóstolos, este dom é apresentado à humanidade. E essa mesma maravilha dos sinais de Jesus fazem parte da interpelação da profecia. Significa que o tempo da igreja é o tempo dos sinais. Isso é muito importante para a gente entender. Uma igreja sem sinais, uma igreja sem manifestação de coisas, de ações maravilhosas, ela deve sentir-se afastada deste caminho. E não são coisas espalhafatosas que eu estou falando. É diferente. São coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas que não são extraordinárias, mas são ordinariamente transformadoras, ordinariamente renovadoras. E isso vai ser vivido, e nós vamos ver depois na repercussão desses discursos na vida das pessoas, dos convertidos. Nós vamos ver que entre eles não havia necessitados. Todos traziam. Isso naquele pensamento é algo extraordinário. É algo que está sendo transformador. É algo que para muitos era o fim do mundo, era algo descabido. Porque dentro do pensamento judaico, o dom, a bênção, é manifestação de Deus. E isso leva a uma quase escravidão, a posse das coisas. E quando os discípulos, quando os cristãos, nos primeiros momentos, eles reúnem aquilo que é de todos e dão com aqueles que não têm, os necessitados, para que todos tenham e nenhum tenha, isso foi, para aquele momento histórico, algo extraordinário. Algo que fez com que os nossos primeiros mártires fossem esses homens que partilhavam os bens, que levavam a caridade às comunidades. Estevão é prova disso. Quando viram-se diante do fato, ele se tornou outro Cristo. Foi martirizado na mesma medida de Cristo, porque contra o que ele fazia não havia argumentos. E ele quebrava todo um sistema de pensamento judaico. Então, é para essa dinâmica que os discursos missionários nos apontam. Esse início, essa interpretação de Pentecostes, que aponta para uma escatologia, ela é muito importante. No capítulo 3, Pedro explica a cura de um cego, descartando o esclarecimento da cura, que é fruto do poder dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos deixam bem claro, isso não é. Nós não somos a fonte, nós somos apenas aqueles que intercedem para que isso aconteça. E isso acontece porque é dom de Deus, é vontade de Deus que isso aconteça em nosso meio. É o poder que nos foi dado, o poder de interceder, o poder de manifestar o Espírito para aqueles que necessitam. O capítulo 4, também no versículo 9, há uma recusa de Pedro em estar no santuário para justificar um bom trabalho. Ele mostra que esse bom trabalho, essa manifestação, ela deve se afastar de tudo aquilo que vincula a fé cristã às coisas corriqueiras do dia a dia.
Não que ele está descartando a sua oração, ele era um bom judeu. Mas não é o santuário a fonte da bênção. Quando a gente lê João, a gente percebe isso, a quebra essa ruptura. Mas é onde está o Espírito, onde está o amor, onde está a esperança, onde está a fé. É ali que é o ponto motivador da transformação. Isso vai ser também determinante na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo se manifestou, simplesmente manifestaram a graça de Deus se manifestou espontaneamente. Coisas maravilhosas. E aí Pedro entende que não é por causa deles, não é por causa do santuário, e não é pelas fraquezas ou pelas divergências ou diferenças das pessoas que eles julgavam fora da bênção. O Espírito Santo age onde quer, manifesta-se onde quer, porque ele é a expressão da vontade de Deus, que se manifesta à humanidade. No capítulo 13, também, nos versículos 16 a 23, há um evento extraordinário. Paulo e Barnabé são obrigados a expor, a falar a doutrina, e eles fazem isso no poder do Espírito Santo. Em Lucas 24, o anjo inicia o discurso para as mulheres com a pergunta, né? No discípulo de Emaús, essa pergunta que causa estupor. Mas isso não tinha que acontecer? Como sois tardos em pensamento? Né? Como aquela expressão do próprio Cristo, né? E Paulo pergunta ao relato no Areópago a todos a questão da ressurreição. Ele é chamado a falar sobre isso. Então os discursos eles vão sendo apresentados dessa maneira. E todos esses discursos indicam a intenção de responder perguntas, questões. Que questões são essas? As questões são aquelas: como isso aconteceu? Quem isso ocorreu por conta de quem? A partir de que isso se manifesta? Como isso pode acontecer? E aí a resposta sempre será: foi por causa de Jesus Cristo que vós matastes, que ressuscitou, Deus manifestou a sua glória e nos deu o Espírito Santo como perpetuação da ação da remissão que ele nos deu. Então, essa é a grande dinâmica dos discursos. Ou seja, eles partem de um evento, esse evento compreendido, ele expõe uma verdade, a verdade geradora daquele evento, ela se manifesta na história e se apresenta. Então, essa é a primeira dinâmica, o nosso primeiro tema, a nossa primeira fonte. Cada discurso prevê um início, uma circunstância, e essa circunstância, ela determina a temática do discurso, ou seja, a circunstância é o que vai dar a explicação final, ou seja, daquele evento sai o ensinamento. Sintetizei bem isso aqui. Daquele evento sai o ensinamento. Isso é muito importante porque essa maneira de pensar cristã renovada, essa maneira de pensar que os apóstolos apresentam ao mundo, ela é até hoje. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa história hoje, nos nossos dias, no meio de uma pandemia, no meio de situações políticas, econômicas, situações climáticas, enfim, tantas coisas, nós temos que perguntar: este evento quer nos dizer o quê? Este evento é Deus falando, mas o que ele está falando para mim, para minha comunidade? E esta é a hora de usar dessa temática e fazer o que os apóstolos fizeram. Esses discursos, eles não surgiram da noite para o dia. Eles são fruto de uma grande reflexão, de uma reflexão de fé que vai passando de tempo em tempo até ser consolidada e firmada num texto evangélico, num texto dos Atos dos Apóstolos. Então, essa é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos iniciar agora é a referência ao ministério terrestre de Jesus. Então, o primeiro ponto é o leitmotiv, ou seja, o motivo que desperta o questionamento. Depois, o evento que gera o ensinamento. E agora nós vamos para a referência ao mistério terrestre de Jesus. Então, alguns discursos mais curtos, capítulo
3, 4 e 5, não tem muito disso. Como disse, esses discursos eles eram uma resposta a um questionamento de uma perseguição de alguma coisa do gênero, ou de uma controvérsia. Mas é muito presente no discurso de Antioquia, né? E aí temos até mesmo um elemento paulino, né? Se formos analisar esse evento, né, em Atos 10, 36, 38, nós vamos ter essa expressão: este é o Senhor de todos. Ou seja, o mistério terrestre. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então aí nós temos o quê? A manifestação do mistério terrestre de Jesus e do ministério terrestre do Messias. Ele veio a nós. Ele veio falar a nós. Ele veio nos dar a boa nova. Isso começou a acontecer na Judéia, depois passou para a Galileia, após o batismo de João Batista. Por isso que isso é retomado também por São Paulo. No versículo 36, notamos que a obra de Lucas não usa a terminologia histórica para a salvação, porque ele fala não judeus. A palavra é enviada para a paz. A palavra não é enviada para salvação, para sabedoria, para... Não, ela é enviada para a paz. Muitas pessoas às vezes me perguntam por que essa expressão é tão forte para os cristãos, a paz esteja convosco. Porque esse é um desejo que vai se conformar a todos os anseios de quem quer mudar de vida. A mudança de vida, ela pode ser o perdão dos pecados para um, pode ser a cura de um sofrimento para outro, pode ser a recuperação da dignidade para outros, pode ser o reconhecimento para outros, mas para todos. Todos, a prova de que todos alcançaram aquilo que buscavam é quando a paz reina. Então, Jesus é aquele que veio nos anunciar a paz. Por isso, Jesus deixa isso como comandamento e é marca dos cristãos quando nos encontramos: a paz esteja convosco. A paz esteja no meio de vós. Então, essa é uma realidade. Então, através de Jesus, que é Senhor de todos, a paz se torna a realidade de todos. Então, é uma manifestação. No versículo 38, a cura, a bênção, a quebra com a ruptura com o maligno, ela é manifestada, ela é apresentada. E Jesus é quem tem essa ação. Ou seja, é Ele que nos traz a paz, é Ele que rompe com o mal, é Ele que nos cura, que nos liberta, que nos redime. A síntese da vida de Jesus também é feita dentro desse capítulo, no capítulo 10, ela é feita com critérios compreensíveis para gregos e romanos. Ela não leva muito em consideração as questões, ela não se firma em profecias, não. Ela mostra quem o Cristo é. É uma apresentação típica do helenismo, ou seja, aquilo que Jesus faz é compreendida por gregos, por romanos. Então, essa é a atuação que referencia o batismo. Deus une Jesus ao Espírito. É aquela citação de João Batista, né? Não existe óleo, não existe unção, não. O Espírito Santo é manifestado em Cristo. Característica de Jesus a partir desse momento, é passar, é viajar, é ir curar, é ir buscar quebrar os dominados, quebrar as dominações do mal. E isso é muito importante para esta compreensão do povo de Deus. Esse entendimento que há dos cristãos de origem pagã. Essa busca. Não é simplesmente alguém que está sendo anunciado, mas alguém que buscou ser reconhecido, buscou ser. Então, existe aqui o aspecto da doença, que é enfatizado, existe uma ruptura. Existe aí essa dor, esse sofrimento como efeito do mal, do qual Cristo vem libertar. E isso que ele fez, né? Ou seja, que Jesus fez,
é uma manifestação, é uma apresentação, é uma transformação que é dada para o povo, para que eles compreendam de forma sintética que a vinda do Espírito Santo é a repercussão, é a continuação da obra de Cristo. Cristo vai agir no poder do Espírito Santo através da sua igreja, através das suas testemunhas. Então, no discurso pentecostal, também há esses elementos. Atos 2, 22. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Então aqui, nessas ações de Jesus, que é esse o nosso segundo ponto que nós estamos vendo agora, Jesus é credenciado por Deus. O credenciamento é apresentado por Deus. E nesse credenciamento nós vamos encontrar o quê? Jesus agiu pelo poder de Deus. Em Lucas, capítulo 24, versículo 19, perguntou-lhes ele: que foi? Responderam: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras, palavras diante de Deus e do povo. É aquela primeira manifestação dos apóstolos diante dos pagãos que questionam: mas o que está acontecendo? Né? E aí nós temos essa dinâmica. Então, dentro dos discursos, isso é muito claro. Ou seja, se relata o que foi que Jesus fez de tão extraordinário, de tão importante. E é deixado claro nesse discurso querigmático que ele veio romper com o pecado, ele veio manifestar a glória de Deus, ele veio trazer a paz, ele veio dar vida nova. Isso é um ensinamento próprio desses discursos. Como disse, muito mais do primeiro discurso, que é o discurso de Pentecostes, e também do discurso na casa de Cornélio. Mas ele está presente em todos os discursos, ao menos num desses detalhes. Terceiro ponto. É mencionada sempre as condições em que Jesus morreu. A crucificação ela é sempre destacada, o pender do madeiro é sempre destacado. E aqui nós vamos ter acusação contra os judeus de Jerusalém, que são responsáveis pela morte de Jesus, e a exoneração, né, os pagãos e outros judeus da autoridade romana, e a autoridade romana. Então, os apóstolos, nesse discurso missionário, eles vão dar nome aos bois. Quem matou Jesus Cristo foram os judeus de Jerusalém, que se viram tocados no seu poder, se viram afrontados pela palavra transformadora deste homem. Os pagãos que estão lá não são culpados. As autoridades romanas tentaram salvá-lo. E os outros judeus o acolheram em Jerusalém. Ele foi ao encontro desses, mas não foi suficiente para aqueles homens, para que eles pudessem ver. Depois, as desculpas pela morte de Jesus de acordo com as Escrituras, ou seja, o que aconteceu fazia parte do plano divino. A inocência de Jesus também é um argumento. Ele não fez nada para merecer aquilo. E em algumas notas, ou seja, Atos 2:23, vós matastes crucificando por mãos de ímpios. Ou seja, aqui é uma nota dura, porque além de não aceitá-lo, eles fizeram com que o trabalho sujo fosse realizado por outros. Isso fica muito claro quando no Evangelho a gente escuta aquela expressão, mas nós não podemos matá-lo. A lei não permite que nós o matemos. Então é um discurso dirigido àqueles judeus devotos. Ou seja, o reconhecimento de que o judaísmo, daquele ponto de vista das lideranças, não estava fazendo a obra de Deus entre eles. Atos 2:26. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com maior certeza, de que esse Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ou seja,
Ele é o Messias. É o Messias assim. Desta maneira, ele se manifesta como Messias. Por quê? Porque era assim que tinha que ser. Esta era a dinâmica. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, isso é Atos 13:15. O glorificou como Jesus como seu servo, que vós entregastes e o negastes perante Pilatos, quanto este resolvera soltá-lo. Então, ele está tirando o peso de Pilatos, e aqui é uma acusação forte, né? Porque Pedro exonera Pilatos da ação e culpa única e exclusivamente os judeus, as lideranças judaicas de Jerusalém. Isso é muito importante. Quando ele está dizendo isso para os judeus piedosos, vocês imaginam a repercussão disso naquelas comunidades. Aqueles homens que se mudaram de todos aqueles outros locais que são citados ali, da Frígia, Panfilha, nós falamos na última aula, eles estão em Jerusalém. Eles achavam que aquelas pessoas, aqueles líderes eram pessoas de confiança e eles estão se dando conta do que estas pessoas fizeram. Eles estão entendendo que liderança eles tinham. Então vocês imaginem a repercussão que isso teve. Isso é muito importante, porque isso é algo que vai repercutir na história da igreja em todos os tempos. A gente entender em quem nós colocamos a nossa confiança. Quem são as nossas lideranças? O que as nossas lideranças de fato estão defendendo? É aquilo que nós estamos vendo como necessidade? Então, Pedro deixa isso bem claro. Pedro deixa bem claro que o Espírito Santo está dizendo que o Messias que foi enviado, ele não foi aceito. Por quê? Por interesses pessoais das autoridades, lideranças de Jerusalém. E esses judeus piedosos estão se dando conta disso. Isso tudo está no discurso. Então isso é muito importante para a gente entender o poder que isso tem. Há também nesses discursos, quando se vai falar da maneira com que Jesus foi morto, um pedido de desculpas, né? E é difícil encontrar nos profetas o anúncio da morte do Messias, né? Mas os apóstolos chegaram a isso depois de muita meditação. Eles entenderam que isso era necessário. Era necessário que isso tudo acontecesse na vida daquelas comunidades. Atos 4:10. Ficais sabendo, vós todos, e todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, de pé diante de vós. Na cena da cura do paralítico, ele diz isso. É por Jesus Cristo, aquele que vocês mataram, crucificaram. É no poder dele, pelo dom que ele nos deixou como herança, que esse homem está curado de pé diante de vós. Imagine o impacto disso. E existe também aquela acusação contra os judeus. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Nesse vós existe um acréscimo, né, implícito, né, de uma desculpa. É aquela questão de não compreensão, não entender quem ele era. Bom, seguindo essa dinâmica, nós vamos mostrar que essas acusações, essa maneira, elas vão repercutir, elas vão ser finalizadas dentro de toda a dinâmica. Inclusive, elas vão se repercutir também dentro das obras paulinas depois. Então, essa dinâmica que nós estudamos hoje, este desenvolvimento que nós fizemos hoje, ou seja, mencionando as condições em que Jesus morreu, mostrando que ele veio dar testemunho, ele tem um ministério a fazer, e apresentando também isso como o ponto de partida para a dinâmica, os nossos primeiros temas que nós vamos abordar. Bom, na próxima lição nós vamos abordar as características da afirmação solene da ressurreição,
a explicação do significado messiânico da ressurreição, a proclamação da remissão dos pecados e sobre a parousia. Então nós vamos estudar um a um deles na próxima aula. Por hoje, meus caros alunos, é isso. É só isso por hoje. Mas no próximo vídeo nós vamos avançar nisso. Mas vão relendo esses textos, fazendo uma busca nesses textos, porque quando vocês começarem a ler esses textos, desses discursos, vocês vão descobrir muitas outras coisas e vão se colocar na posição daquelas pessoas. Porque, como disse, esses discursos, eles têm um início, uma circunstância. E coloquem-se nessa circunstância. Se você fosse aquele judeu piedoso que escutou esse discurso, se você estivesse na casa de Cornélio, se você estivesse no templo, se você estivesse no santuário e visse alguém ser curado e ouvisse essas palavras de Pedro, de Paulo, o que você sentiria? Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a nossa próxima aula. O Senhor esteja convosco e permaneça no meio de vós. Até a próxima.